Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Azul. Azul 4, pregão desta terça-feira, dia 20 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte inferior você vai ter aí o botão inscreva-se. Só clicar nele, é logo abaixo do vídeo, e também tem o sino das notificações, deixa ele ativado para você aproveitar todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal e também toda a parte de análise aqui do meu lado. Você pode visualizar aí toda a programação do canal. Análise de fechamento, radar do mercado, análises especiais, tem aí programação inteira e ainda o radar da semana todo domingo. Você pode também se inscrever passando aqui o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever no canal. Na análise especial, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo. Eu passo em cima do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, do gráfico mensal, semanal e diário, para mapear aí o cenário como um todo desse ativo, em que momento se encontra o papel, está interessante para longo prazo, para médio prazo, para curto prazo, enfim, essa é a ideia dessa análise. E, logicamente, focando aqui em uso da análise técnica, que é a minha especialização. Temos aqui um ano de queda muito forte em Azul, na faixa de 54,48%. Foi lá perder a mínima histórica, foi bem abaixo da mínima histórica, deixando um viés mais negativo, porque quebrou essa sequência de ascendente que vinha aqui de alguns anos e aí perde todas as mínimas dos anos anteriores. Mas o ponto positivo, se a gente for olhar assim, tem algum ponto positivo? Tem esse processo de recuperação, ou seja, isso aqui, ó, essa sombra inferior que está ficando é uma força por parte dos compradores, está jogando o preço daqui de baixo aqui para cima. E quanto mais para cima terminar o ano, principalmente se terminar para cima dessa mínima do ano de 2019, mais relevante seria o sinal de recuperação por parte dos compradores. A mínima de 2019 está em R$ 31,13. Então, nesse momento, se olhasse só para o gráfico anual, não seria um ativo que eu entraria comprando, risco mais elevado. No gráfico quadrimestral, para ser comentado aqui o gráfico quadrimestral, um ponto importante para destacar é que nesse movimento de queda que está aqui, ó, nesse movimento de queda, que vinha ali ó, basicamente com uma parada do preço em cima do suporte que voltou, foi lá em cima, pancada para baixo, basicamente retoma uma tendência, gera uma tendência de baixa. E aí dentro da característica do movimento, quando você tem um grande candle de baixo, um candle ali com corpo pequeno, uma certa candle de indefinição, a gente poderia até olhar assim, isso aqui é um harami, um padrão de mulher grávida, que se romper essa máxima aqui, representa uma expectativa de subida. Mas também olho de outra forma, olha assim, a gente tem um grande candle de baixo, tem um candle aqui de indefinição, a expectativa, pelo menos minha, dentro do que eu avalio, a expectativa seria de ter um candle de baixo, um quadrimestre. Cada barra dessa aqui, eu estou no gráfico quadrimestral, representando aí 80 pregões, aqui em cada barra dessa aqui, em cada candle desse. Então a expectativa para essa barra aqui, para esse candle, seria uma barra negativa, ou seja, uma barra com fechamento para baixo dos 21,53. Como ela está sendo positiva e se ela terminar de forma positiva e melhor ainda, superando essa máxima, traz um viés mais positivo para o papel, de poder ter um processo de recuperação. E olhando para um processo de recuperação aqui, de prazo maior, de longo prazo, um dos níveis de desafio ficaria ali na faixa dos R$ 38,00. Em torno dos R$ 38,00. Seria um nível ali para trás que pode funcionar como patamar de resistência. Primeiro, vamos dizer assim, a primeira desafio importante aqui no gráfico quadrimestral para a gente fazer uma leitura se está cada vez mais melhorando o cenário de prazo maior. Um ponto para ficar de olho também nesse fechamento desse candle é se conseguir terminar aí o quadrimestre para cima da região ali em torno dos R$ 25,30. Igual eu comentei aqui no gráfico mensal, que eu já vou falar sobre isso, sobre essa questão de se conseguisse voltar para cima dessa região aqui, ó, ter um fechamento para cima desse patamar, aumentaria a probabilidade de ter algo para cima. Representaria isso aqui uma marcação boa por parte dos compradores que trariam um viés mais positivo de curto a médio prazo para o papel. E aqui é a mesma coisa, se conseguir terminar aí para cima dos 25,30, superou essa máxima também, enfim, não precisa nem superar essa máxima, mas quebra da sequência de máximas descendentes, fechamento para cima dos 25,30, superação da máxima desse quadrimestre a partir do próximo quadrimestre, reforçam
a chance de recuperação e a gente olharia com mais carinho lá para a faixa dos R$ 38,00 para Azul 4. Agora, para quem está olhando assim, eu quero investir nesse papel no longo prazo. Pelo histórico que a gente tem aqui, dá para ver que a ação toma algumas pancadas. Aqui tem uma pancada, ou seja, estava indo tudo razoavelmente bem e dá uma pancada simplesmente. Depois, tá tudo indo bem, aí você toma uma baita, mega, ultra pancada, né? Você sai lá de 62, você sai lá de 62,87 e você ir para 8,74, uma mega pancada. Lógico que entrou a crise do Covid, enfim, mas você toma as pancadas. Pode ser por uma queda do avião, que torcer logicamente para que isso não aconteça de jeito nenhum, mas é algo que é possível, né, num negócio em relação à Azul. Mas o fato é assim, se prendendo aqui a questão do preço, então você comparar só a questão assim, em 10 anos, né, em 10 anos não, nesse caso aqui em 10 quadrimestres pelo menos, em 10 quadrimestres, se eu tivesse investido nesse papel, eu estaria basicamente sem muita valorização do preço, do dinheiro que eu teria colocado no papel. Então é algo para se considerar, ou seja, dá para pegar alguns quadrimestres aqui de movimentação para cima, principalmente quando gera algum sinal de alta, mas é um ativo que tem que ficar com uma gestão de risco mais próxima ali, por questão de stop, mesmo abaixo da mínima do candle ascendente no quadrimestre, seria uma das alternativas. Ou seja, entrou comprando para longo prazo, começou a gerar aqui mínimas ascendentes, trabalha com stop abaixo da última mínima ascendente, é uma das alternativas de gestão de risco em cima de Azul 4 para um longo prazo. Gráfico mensal, ação gerou toda essa movimentação para baixo, caiu forte, anulou qualquer tendência de alta de prazo maior, de médio para longo prazo. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte, a ação está dentro, vou colocar aqui o imã, está dentro desse, olhando para a retração, dá para se observar aqui uma retração por volta dos 29,60, a média já está até abaixo, está na faixa dos R$29,00, mas onde se aproximou aqui e perdeu força. Ponto positivo, como eu já disse, terminou um mês que até tinha feito uma análise especial lá em em agosto, terminou agosto acima desse patamar, que até foi um comentário feito, se terminasse acima desse patamar traria uma expectativa um pouco mais positiva e terminou gerando realmente uma evolução do preço do papel. Mas outro ponto positivo, ter terminado acima são as leituras que a gente vai fazendo em termos de mapear a força por passos compradores. Mais um mês fechando acima de uma resistência dos 50% da queda. E um dos principais sinais para mim em termos de recuperação maior desse ativo, que pode jogar justamente lá para aquela região que eu comentei dos R$38,00 no quadrimestral, quando eu comentei aqui no gráfico quadrimestral, região lá dos R$38,00, seria um fechamento de um mês para cima da média móvel de 13 períodos. Por quê? Se eu olho aqui para quando deu a pancada para baixo lá atrás, começou de maneira fraca e depois conseguiu fechar acima. Quando fecha acima, gera ali toda uma sinalização um cenário mais positivo, preço trabalhando acima da média. Então, esse nível aqui em torno de 29 a 29,50 é um nível que eu considero importante para esse papel. Seja pela retração de 61, seja por essas máximas que já aconteceu, seja pela média móvel de 13 períodos, até mesmo uma região lá para trás que era um patamar de resistência, essa menos relevante, porque é mais longe no gráfico. O próximo nível de resistência, olhando aqui para o gráfico mensal, seria na faixa dos R$ 31,13, seguido dos R$ 34,00, níveis de desafio, antes da região dos R$ 38,00, que já foi mencionado aqui como no quadrimestral como um possível próximo passo desse papel. Dalton, estou comprado em Azul 4 pensando no prazo maior, ou estou interessado em comprar. Compro aqui, você está abaixo de uma zona de resistência, mas você está com um cenário ainda um pouco mais positivo, um viés de alta nesse momento. O risco é maior, porque o cenário não está alinhado para cima, o preço está abaixo da média, então você tem alguns riscos a mais. Comprando um pouco aqui, o que daria para se fazer? Trabalhar com stop já aqui. Terminou esse mês de outubro, você coloca o stop aqui e assim sucessivamente. Você vai subindo stop a cada nova mínima ascendente no papel, porque se ela chegar aqui, depois que efetivamente testar essa região junto da média e gerar topo, perder essa mínima do candle anterior, seria um sinal de topo descendente, abaixo da média, abaixo da retração de 61,8%, enfim, uma sinalização mais negativa que me faria a sair de uma posição comprada de médio a longo prazo em cima da Azul 4. E lembrando, fechamento para cima desse patamar aqui dos 29, 29,50,
reforça um pouco mais algo que aconteceu aqui para trás, um cenário ainda mais positivo de recuperação do preço. E já mencionei aí os possíveis desafios pelo gráfico mensal em termos de zona de resistência e prestação. Depois disso, vamos falar aqui pelo gráfico semanal. A gente tem um papel que poderia falar até numa tendência, um viés de alta. Só que se olha para essa máxima, nem chegou a superar. Se olhar para os movimentos mais amplos, é quando tivesse esse aqui, aí faz isso aqui, aí vem aqui devagarzinho, poderia até falar desse aqui assim, ó, fazendo assim. Opa, tendência de alta, mas não consegue superar esse patamar aqui. Então está todo mundo dentro dessa região aqui que saiu dessa máxima, estabeleceu aqui essa mínima. Então o mercado está aqui dentro, se sustentando em cima basicamente agora da média móvel de 3 períodos. E nessa semana está superando a máxima da semana anterior. O que gera aqui no curto a médio prazo uma expectativa mais positiva. Só que dentro de um cenário de indefinição, preço entre as médias, realmente o que vai tender a gerar um aspecto mais positivo é retorno para cima da região dos 29 a 29,50 e, consequentemente, gerar aqui a saída dessa indefinição e estabelecer algo mais relevante em termos de tendência de alta de médio prazo pelo gráfico semanal. Dá para comprar aqui o papel nessa região aqui, ela tem desafio em termos de resistência ali por volta dos R$ 28,20 e depois na região dos R$ 29,50. Dá para entrar comprando aqui o papel agora nessa formação de um fundozinho? É uma das alternativas, não é dos melhores cenários que eu gostaria de fazer entrada. Mas entrando ou estando comprado nesse ativo, o stop mais bem protegido seria abaixo da mínima do fundo que foi montado aqui. Ou seja, onde parou de cair e começou a subir. Lá na casa dos R$ 23,68 seria o ponto de stop. A outra forma de colocar um stop um pouquinho mais curto, um pouquinho abaixo da média móvel 3 períodos e da mínima desse candle aqui da semana passada, que ficou em 24,76, como a média está ali na faixa dos 24,65, dá para colocar nos 24,59 o ponto de stop aí dessa operação. Terminou essa semana aqui, na segunda-feira que vem dá para colocar o stop já abaixo dessa mínima. Fez 3 candles para cima, não conseguiu evoluir, ainda continuou dentro desse grande candle de baixo, que é um domínio dos vendedores, perdeu essa mínima, reforça um pouco mais as chances de queda. Então essa seria a condução para esse papel. Se resolvesse abrir uma compra ou se já tivesse comprado, seria uma forma aí, pelo menos estou citando uma forma de condução de uma operação na Azul 4, que visa o curto a médio prazo. O que é esse curto a médio prazo? Estou falando ali de 3 a 10 semanas posicionado. Se eu vou para o gráfico mensal e falando aqui de uma operação de médio para longo prazo, estou falando de 3 a 10 meses. E aí se eu falo no gráfico quadrimestral, de ficar posicionado, abrir uma posição, a gente já está falando aqui de ficar posicionado de 3 a 10 quadrimestres. Então, é uma operação de longo prazo que vai durar mais de um ano. Seguindo para o gráfico diário, temos aqui a ação caindo hoje 0,26, praticamente gerando uma correção da alta de ontem, que deu um sinal de perda de força aqui na resistência, que é isso aqui, junto com o patamar ali para trás, um patamar de R$ 26,85 até os R$ 27,00. Zona inicial de resistência e um outro ponto mais relevante de resistência que eu visualizo vai ser por aqui assim, que é o início de um gap de baixa, lá na casa dos R$ 27,60 até o depois tem outro ponto mais acima nos R$ 28,20. Poderíamos até citar os 28,09 aqui, essa máxima desse candle em termos de zona de resistência. Aqui dá para mencionar que o ativo está em leve tendência de alta. Ela tinha aqui um cenário mais de indefinição, brigando para ver aqui fica acima ou abaixo da média móvel, volta para cima da região dos R$ 26,00. Logo, para a gente monitorar de perto em termos de curto prazo, como a gente está olhando o gráfico diário, e aqui a gente olha um pouco mais para as operações de swing trade, que para buscar ali uma duração dessas operações, comprei. Quero ficar de 3 a 10 pregões posicionados. Então essa é pelo menos a forma que eu costumo trabalhar. Seria importante para esse ativo, em termos de manutenção de um viés mais positivo, não voltar mais para baixo da região dos R$ 26,00 a R$ 25,80. Esse patamar sendo um patamar, na minha opinião, importante em termos de suporte, em termos de avaliação, quem está no controle da situação. Nesse momento, controle leve, situação do controle é por ponta dos compradores. O que dá para se fazer? Buscar a operação na ponta compradora. De que forma? Uma forma seria ficar aqui de lado, gerar pivô de alta. A outra forma seria, vou entrar comprando aqui, vou colocar o stop aqui abaixo da mínima desse candle, que já ficaria para baixo ali da média móvel 3 períodos.
A outra seria simplesmente vou aguardar aqui algum sinal mais relevante de subida depois desse candle, superação da máxima dele ou dessa máxima aqui. E aí, nesse caso dessa máxima, seria interessante que tivesse mais candles aqui de lado para depois romper. Então, são as possibilidades. Dow, se continuar subindo, aí se continuar subindo e passar a proporcionar fundo ascendente acima dos R$ 26,85 a R$ 27, melhor ainda. Se nos próximos pregões, semanas, meses, gerar sinalizações de fundo ascendente no gráfico diário dentro desse contexto que a gente acabou de descrever, ou seja, de melhora por parte dos compradores em cima do ativo, foco maior em buscar a operação de compra. Para quem está comprado, num primeiro momento, eu colocaria o stop abaixo da mínima desse candle aqui que saiu, fechou acima dos R$ 26, aí abaixo dos R$ 25,72, e aguardaria pelo menos mais um pregão, além desse aqui, mais um pregão aí da quarta-feira, dia 21 de outubro, para fazer um novo reposicionamento de stop, ou seja, em vez de deixá-lo aqui, colocá-lo abaixo da mínima do pregão de quarta-feira, seria a partir da quinta-feira. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua atenção, valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial da Azul. Um grande abraço e até a próxima.